Eu estava diante do altar, com as mãos ainda trêmulas, recebendo o crisma. O óleo sagrado tocou minha fronte, e naquele instante, senti que toda a minha busca havia chegado ao fim. Depois de anos de estudo, noites de oração e lágrimas escondidas, eu finalmente encontrava aquilo que chamava de a igreja de sempre. O jovem evangélico apaixonado pela Bíblia agora testemunhava que a fé não era apenas letra, mas também tradição viva. Mas para chegar até esse momento, precisei enfrentar uma crise profunda. Passei noites em claro, mergulhado em livros de história, descobrindo que os apóstolos não deixaram apenas escritos, mas também uma sucessão viva que atravessou os séculos. Fiquei perplexo ao perceber que meus pastores citavam a Bíblia, mas nunca mencionavam a tradição, e essa ausência começou a me incomodar. Com medo da rejeição da família, pedi direção a Deus, abri a Bíblia e encontrei João 17:21, que todos sejam um. Tomei isso como resposta pessoal. Era o chamado à unidade, a verdade plena, e foi esse chamado que me conduziu até aqui, diante do altar, testemunhando que a fé católica não era invenção, mas continuidade. Meu nome é Daniel. Cresci em uma família evangélica, cercado pela Bíblia e pela oração. Desde cedo, aprendi a amar as Escrituras e a defendê-las com paixão. Eu era conhecido como o jovem pregador, sempre pronto para falar da palavra. Mas havia algo que me inquietava. De onde vinha a fé que eu professava? Quais eram suas raízes? Essa pergunta me acompanhava como sombra. Foi então que decidi estudar história. Queria entender como os primeiros cristãos viviam, como a igreja se formou, como a fé se transmitiu. E nesse estudo descobri algo que me abalou. A continuidade entre os apóstolos e a Igreja Católica não era apenas teoria, era realidade histórica. A sucessão apostólica, a autoridade da igreja, a defesa da Eucaristia. Menos tudo isso estava presente desde os primeiros séculos. Fiquei perplexo. Meus pastores citavam a Bíblia, mas nunca mencionavam a tradição. E essa ausência começou a me incomodar. Sentia que havia algo maior, algo que eu ainda não conhecia. Rezava pedindo direção, e numa noite, ao abrir a Bíblia, encontrei João 17:21. Que todos sejam um. Tomei isso como resposta pessoal. Era o início de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Se você acredita que a verdade pode transformar vidas, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e emocionante. Meu nome é Daniel. Cresci em uma pequena cidade do interior, marcada pela simplicidade e pela fé evangélica. Desde cedo, aprendi a amar a Bíblia e a defendê-la com paixão. Os cultos eram o centro da vida comunitária. Bancos de madeira, cânticos fortes, sermões inflamados, o cheiro de café servido após os cultos, o som dos hinos ecoando pelas paredes e a luz suave das lâmpadas antigas criavam um ambiente que parecia eterno. Foi nesse cenário que cresci e formei minha fé. Mas a cidade também tinha uma presença católica muito forte. Igrejas antigas, procissões pelas ruas, sinos que tocavam em horários precisos. Eu observava tudo com distância, quase com desconfiança. Para mim, aquilo era apenas tradição humana, sem fundamento bíblico. Repetia isso em conversas e reforçava a ideia de que a Igreja Católica havia se afastado da verdade. E por anos, essa convicção me sustentou. Eu me sentia seguro, firme, inabalável. O Brasil vivia um tempo de fé popular intensa, romarias. Festas religiosas e missas lotadas enchiam as cidades. Ao mesmo tempo, o movimento evangélico crescia, com congressos, encontros e cruzadas. Eu estava no meio desse fervor, participando de cultos e defendendo minhas ideias com força, mas por trás da firmeza havia uma curiosidade silenciosa. Uma pergunta que eu nunca admiti em público: de onde vinha a fé que eu professava? Essa dúvida me acompanhava como sombra. Foi nesse contexto que decidi estudar história. Queria entender como os primeiros cristãos viviam, como a igreja se formou, como a fé se transmitiu. Peguei livros antigos, traduções, comentários e entre tantos nomes descobri algo que me abalou. A continuidade entre os apóstolos e a Igreja Católica não era apenas teoria, era realidade histórica. A sucessão apostólica, a autoridade da igreja, a defesa da Eucaristia, menos. Tudo isso estava presente desde os primeiros séculos. Essa descoberta me deixou perplexo. Meus pastores citavam a Bíblia, mas nunca mencionavam a tradição. E essa ausência começou a me incomodar. Eu lia e sentia meu coração arder. Era como se estivesse diante de algo que não podia mais ignorar. O cenário da minha cidade, com suas igrejas evangélicas e católicas lado a lado, tornou-se o palco perfeito para esse conflito. Eu estava dividido entre o que sempre aprendi e o que começava a descobrir, entre a lógica
e o mistério. Entre a rejeição e a curiosidade, minha vida começou a se transformar. Eu não sabia, mas estava prestes a viver a maior crise espiritual da minha história. Uma crise que mudaria não apenas minha fé, mas também meu coração. E foi nesse ambiente, cheio de contrastes, que o milagre começou a se desenhar. Quanto mais eu estudava, mais a crise crescia dentro de mim. Eu lia sobre a sucessão apostólica, sobre a continuidade da igreja desde os apóstolos, e sentia meu coração estremecer. Como poderia continuar pregando que a fé era apenas Bíblia, se os primeiros cristãos falavam também de tradição viva? Cada página parecia desmontar minhas certezas. Passei noites sem dormir, com livros abertos diante de mim, tentando conciliar o que lia com o que pregava, mas quanto mais estudava, mais percebia que havia uma distância entre minha fé e a fé dos primeiros séculos. O conflito cresceu como fogo. Eu subia ao púlpito e pregava com convicção, mas por dentro já não tinha certeza. Minhas palavras pareciam vazias, ecoando sem força. A comunidade me olhava com confiança, mas eu me sentia dividido. Era como se estivesse vivendo uma mentira, e essa mentira me consumia. Eu chorava em silêncio, pedindo a Deus clareza, mas a clareza não vinha, apenas a mesma pergunta: e se a Igreja Católica fosse realmente a igreja de sempre? Minha família também começou a perceber minha inquietação. Meus pais me perguntavam por que eu estava tão pensativo. Tão distante, eu respondia com evasivas, mas por dentro estava em guerra. O medo me paralisava. Medo de perder minha comunidade, medo de decepcionar minha família, medo de admitir que talvez eu estivesse errado. Era como se cada página fosse um espelho, mostrando que minha visão estava incompleta. E esse espelho me obrigava a encarar a verdade. O maior conflito, porém, estava na oração. Eu me ajoelhava, pedia direção, mas sentia apenas silêncio. Esse silêncio me incomodava, mas também me provocava. Era como se Deus estivesse me dizendo: continue buscando. E eu buscava, lia mais, estudava mais, mergulhava nos escritos dos padres, mas cada vez que lia, a crise aumentava, porque não podia negar que muitos ensinamentos católicos eram bíblicos e históricos. E negar isso seria negar a própria verdade. Passei a evitar debates públicos. Não queria que percebessem minha dúvida, mas dentro de mim, a batalha era intensa. Eu sabia que estava diante de uma encruzilhada. Continuar no caminho seguro, mantendo minhas convicções, ou abrir-me ao mistério, aceitando que talvez a igreja fosse maior do que eu imaginava. Essa escolha me atormentava, e cada noite sem dormir era a prova de que não podia mais fugir. O conflito era real, profundo, doloroso, mas também necessário. Foi nesse estado de crise que, em uma noite de oração, abri a Bíblia e encontrei João 17:21. Que todos sejam um. Essas palavras me atravessaram como flecha. Não eram apenas texto ou resposta. Era como se Cristo me dissesse: a unidade é o caminho. E ali, diante daquela passagem, percebi que estava prestes a viver um momento que mudaria tudo. Um momento em que o conflito se transformaria em encontro. Naquela noite de crise, depois de tantas leituras e orações sem resposta, decidi abrir a Bíblia mais uma vez. O coração estava pesado, a mente confusa. E eu sentia que precisava de uma direção clara. Quando abri as páginas, meus olhos caíram diretamente em João 17:21. Que todos sejam um. Foi como se aquelas palavras saltassem do papel e atravessassem minha alma. Não eram apenas texto, eram resposta. Era como se Cristo estivesse falando comigo, dizendo que a unidade era o caminho. Fiquei em silêncio por alguns minutos, segurando a Bíblia contra o peito. As lágrimas escorreram sem controle. Eu sabia que não era coincidência. Era Deus me mostrando que a busca pela verdade plena não era apenas curiosidade intelectual, mas chamado espiritual. E naquele instante percebi que o milagre não seria apenas externo, mas interno. O milagre seria a transformação do meu coração, que até então vivia dividido entre preconceito e verdade. Nos dias seguintes, senti uma paz diferente. A crise ainda existia, mas agora havia uma luz que me guiava. Passei a procurar padres, a dialogar com eles, a ouvir suas explicações sobre a tradição apostólica. Cada conversa confirmava o que eu havia lido nos livros. A Igreja Católica não era invenção posterior, mas continuidade viva dos apóstolos. E essa certeza me fortalecia. Era como se Deus estivesse me conduzindo passo a passo. O ápice aconteceu quando participei de uma missa pela primeira vez, com o coração aberto. O som dos cânticos, o cheiro do incenso, a solenidade da liturgia, menos tudo parecia diferente. Quando o sacerdote levou a hóstia, senti novamente a mesma presença que havia experimentado ao ler João 17:21.
Era Cristo, vivo, presente, chamando-me à unidade. E ali, diante do altar, compreendi que estava diante do milagre. Não era apenas emoção, era encontro real. O milagre não foi acompanhado de sinais externos grandiosos, mas de uma certeza interior que não podia ser negada. A mesma Bíblia que eu sempre amei, agora se revelava em plenitude, através da tradição. A mesma fé que eu sempre defendi, agora se mostrava completa na igreja de sempre. E essa revelação me deu forças para seguir em frente. Mesmo sabendo que enfrentaria críticas e rejeições, naquele momento, percebi que minha vida havia mudado para sempre. O jovem evangélico apaixonado pela Bíblia, agora era testemunha de que a verdade não está apenas nas páginas, mas também na tradição viva que atravessa os séculos. O milagre foi encontrar a unidade, encontrar a igreja de sempre, encontrar Cristo em sua plenitude. E esse encontro se tornou o marco da minha conversão. Depois daquele encontro com a palavra em João 17:21 e da experiência na missa, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu, que antes pregava com firmeza apenas a Bíblia, agora carregava dentro de mim uma certeza que não podia negar. A fé não era só letra, mas também tradição viva. Mas aceitar essa verdade significava enfrentar consequências. Minha comunidade evangélica, que sempre me respeitou como jovem pregador, começou a perceber minha mudança. Alguns diziam que eu estava diferente, mais silencioso, mais pensativo. Outros me confrontavam diretamente, acusando-me de traição. Foi doloroso, porque eram pessoas que caminharam comigo por tantos anos. Minha família também viveu esse processo comigo. No início, houve resistência. Meus pais não entendiam como eu podia abandonar tudo que havíamos construído. Mas aos poucos, eles viram a transformação em mim. Viram que eu não estava apenas mudando de denominação, mas encontrando uma paz verdadeira. Essa paz começou a tocar também os corações deles. Foi um processo lento, cheio de diálogos e lágrimas. Mas no fim, minha família decidiu caminhar comigo. Esse foi um dos maiores presentes que recebi. Não caminhar sozinho. Decidi iniciar um caminho de estudo e oração mais profundo. Passei 2 anos mergulhado em livros, dialogando com padres, participando de encontros e catequeses. Cada passo confirmava o que eu havia vivido. Descobri que a igreja não era apenas tradição, era casa plena da fé. E essa descoberta me deu forças para enfrentar as críticas, as perdas, as dúvidas, porque a paz que vinha de Deus era maior do que qualquer resistência humana. As consequências foram grandes. Perdi espaço no meio evangélico, perdi convites, perdi reconhecimento, mas ganhei algo infinitamente maior. Encontrei a unidade que Cristo quer. Hoje minha missão não é mais sobre divisão, mas sobre comunhão. Não é mais sobre crítica, mas sobre testemunho. Eu falo da igreja como casa, da Eucaristia como presença, da sucessão apostólica como garantia. E cada vez que anuncio isso, sinto que cumpro minha missão, não como pregador evangélico, mas como filho da igreja que me acolheu. O caminho não foi fácil, houve lágrimas, perdas, rejeições, mas também houve paz, encontro, transformação. E essa transformação é o maior legado que carrego, porque não se trata apenas de mudar de denominação, trata-se de encontrar a plenitude da fé trotecei, de viver a unidade que Cristo deseja. Trata-se de ser testemunha de que a verdade liberta. E essa verdade eu encontrei não nos livros apenas, mas diante do altar, diante da presença real. Hoje, quando olho para trás, vejo uma estrada marcada por dúvidas, lágrimas e coragem. O jovem evangélico apaixonado pela Bíblia se tornou testemunha de que a fé não é apenas letra, mas também tradição viva. O milagre que vivi não foi acompanhado de sinais externos grandiosos, mas de uma certeza interior que transformou minha vida. A passagem de João 17:21, que todos sejam um, continua ecoando em meu coração como resposta pessoal. Como chamado à unidade, minha vida mudou radicalmente. Perdi espaço no meio evangélico, perdi convites, perdi reconhecimento, mas ganhei algo infinitamente maior. Encontrei a igreja de sempre. Hoje, minha pregação não é mais sobre divisão, mas sobre comunhão. Não é mais sobre crítica, mas sobre testemunho. Eu falo da igreja como casa, da Eucaristia como presença, da sucessão apostólica como garantia. E cada vez que anuncio isso, sinto que cumpro minha missão, não como pregador evangélico, mas como filho da igreja que me acolheu. Minha família também foi tocada por essa transformação. No início, houve resistência, dúvidas, medos, mas aos poucos, eles viram a paz que eu carregava. Viram que não era apenas uma mudança de religião, mas uma mudança de vida. Hoje, participam comigo das missas, das orações, das celebrações, e juntos,
vivemos a alegria de caminhar com Cristo. Esse é o maior legado que posso deixar. Uma fé que une, que transforma, que gera paz, olhando para trás. Percebo que a crise não foi apenas dor, foi oportunidade. O sofrimento abriu espaço para o milagre. A dúvida abriu espaço para a fé. E os estudos foram o caminho para que eu escutasse o chamado. Hoje, compreendo que nada foi por acaso. Cada detalhe, cada lágrima, cada página dos padres da igreja, tudo fazia parte de um plano maior. Um plano que me trouxe até aqui, diante do altar, para testemunhar que Cristo continua chamando. Se você escuta minha história e sente que também busca algo maior, saiba, a fé está ao alcance de todos. Não importa o passado, não importa as dúvidas, não importa os medos. Quando você se abre, Cristo se revela. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Eu sou Daniel. Fui criado em igreja evangélica. Vivi uma crise espiritual, mas hoje sou testemunha de que encontrei a igreja de sempre. E esse é o legado que deixa uma vida transformada pela verdade, pela unidade e pelo amor que nunca falha.